Bem, mas a humanidade, né, através principalmente de muitos filósofos, né, e muitas linhas, entre elas a própria linha terapêutica, a própria psicanálise e tal, de alguma forma também tenta pelo menos, né, chegar a essas conclusões ou essas respostas, né, de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos exatamente fazendo aqui. Como é que uma atividade, né, predominantemente prática pode levar a esse resultado? A resposta acabou de ser dada. Qual é o diferencial entre a filosofia do yoga e todas as outras filosofias da Grécia Antiga, da Alemanha, enfim, de todos os países do mundo, de todas as épocas, filosofias e religiões e propostas sociais? Qual é o grande diferencial do yoga? É que, normalmente, todas as filosofias são teóricas, são especulativas. Falam sobre, discutem, debatem ou expõem ideias. E o yoga não tem teoria. Isto é uma beleza, porque não pode doutrinar. Isto é uma grande segurança, por exemplo, para os filhos dos nossos alunos que também querem praticar, ou os filhos, os jovens de todas as pessoas, porque o jovem está no mundo agora, conhecendo o mundo, buscando, e eventualmente é fácil de manipular. Ora, isso, eu disse eventualmente, porque se esse jovem é culto, ele não se deixa manipular. Mas se o yoga não tem teoria, ele não pode doutrinar. E esse é o grande diferencial. Enquanto que os movimentos políticos, religiosos e até filosóficos, eles procuram mexer na massa, né, alterar a sociedade através de consciência de massa, e isso é muito difícil, né, isso causa revoluções, cabeças rolam e fica tudo igual. Agora, o yoga não tem teoria, não pode fazer doutrinação. O yoga tem o quê? Ele tem práticas. E ao praticar, você vai modificar uma célula do organismo social, e essa célula é você. Quando você se modifica e você se aprimora e você melhora, você está indiretamente melhorando uma parcela da humanidade. Com isso, se nós tivermos um número razoável de pessoas praticando yoga, especialmente as pessoas que tenham cargos importantes na sociedade, cargos culturais, artísticos, políticos, nós vamos conseguir fazer uma revolução pacífica, e uma revolução sem sangue, e uma revolução sem doutrinação, sem mover, sem mexer na cabeça, realmente, né, sem mexer na crença das pessoas. Quando nós estamos falando de tudo isso, nós estamos falando que esse pensamento é comum aos outros ramos do yoga ou não? Sendo yoga, seria. O problema é que... a yoga. É que muitas vezes as pessoas não tendo um conhecimento, não tendo uma formação, elas dizem que estão ensinando yoga, mas na verdade estão fazendo ali uma certa mescla de outras coisas apócrifas que não tem nada a ver com yoga. Eu acho muito importante que a gente fale um pouco a respeito disso, porque claro que toda pessoa que vai fazer uma determinada prática, ela vai movida pelas melhores intenções. E muitas vezes ela é como que captada, digamos assim, né, por determinadas promessas, como a gente falou aqui, e sem saber identificar exatamente aquilo que serve ao seu verdadeiro propósito, muitas vezes até pela desinformação. E é para isso que a gente está aqui hoje, né, para dar um pouco mais de informação à população no que diz respeito a essa atividade, né? Então, em relação aos outros ramos, quantos ramos existem, pelo menos que, digamos, o homem codificou, conseguiu identificar do yoga? Dos ramos que foram considerados ramos antigos, verdadeiros e sérios, foram homologados pelos mestres antigos 108 ramos. Portanto, yoga não é uma coisa só. O yoga são 108 coisas diferentes. Tanto pode haver um ramo de yoga físico, quanto pode haver um ramo de yoga mental, e pode haver um outro que não seja nem físico nem mental, que seja emocional, e muitos outros. Há tipos de yoga que trabalham só sobre mantras, que são as vocalizações de sons e ultrassons. Outros tipos de yoga trabalham só com a meditação, que é uma prática que visa parar as ondas mentais para superar e transcender o nosso estado de consciência habitual, das ondas beta do nosso cérebro, e produzir com isso estados de percepção mais profundos. Existem N tipos, 108. Dentro desse, após esses 108, quer dizer, depois que esses 108 haviam sido decididos, homologados, os mestres partiram do seguinte princípio: era um tipo de yoga só, na antiguidade. Um único tipo de yoga tinha 8 técnicas principais e que acabaram gerando 8 tipos de yoga. Esses 8 se subdividiram e produziram mais 100, e aí produziram 108.
A essa altura, os sábios disseram, peraí, se mais de 100 tipos de yoga, 108, você não encontrar nenhum deles que sirva para você e queira inventar mais um, o chato é você. Então, fique quietinho dentro de uma dessas 108, escolha um desses 108 que existem. Só que a humanidade, teoricamente, aceitou, mas na prática, quando o yoga veio para o Ocidente, especialmente nessa época, quando foi para Hollywood, quando foi para Califórnia, quando foi para Nova York, aí foi um comércio selvagem e aí começaram a surgir híbridos, usando nomes sânscritos misturados com nomes em inglês. Power Yoga, por exemplo? Umas coisas assim diferentes, que a gente percebe que são para consumo, que não tem nada a ver com a origem primeira e com a autenticidade da proposta. Esses tipos modernos, todos eles foram considerados como alienígenas. Eles não são do yoga, nem são yoga. Muitos deles fazem mistura um pouco de macrobiótica com um pouco de massagem, com um pouco de doim, com um pouco sei lá, de espiritismo, antiginástica e florais, bate tudo no liquidificador. E ali surge um novo tipo e aí entregam aquilo para o público. De yoga. Público esse, que não é conhecedor profundo, ele simplesmente aceita aquilo ali como sendo yoga. Mas o yoga é outra coisa. E como é que a gente pode exatamente identificar o que é o yoga? Como é que uma pessoa que visita, digamos assim, uma determinada unidade que ou está prometendo algum tipo de benefício, ou se diz intitulada yoga, seja lá como foi, a gente pode saber a diferença daqui a pouquinho, a gente pode saber que está efetivamente ligado a uma prática que vai conduzir, digamos, à hiperconsciência. E, basicamente, como é que esse consumidor vai saber se ali naquele estabelecimento procurado por ele há um profissional sério? Se ali há uma proposta honesta de trabalho? Eu acho que há uma porção de coisas que o consumidor pode fazer, mas a primeira delas é exigir do instrutor de yoga o mesmo que se exige do advogado ou do médico, que ele seja formado. Então, quando você vai ao médico, você já olha a parede atrás dele. Ou o advogado, você olha a parede atrás dele, você quer ver o diploma. Você já inconscientemente procura saber em que faculdade ele se formou, se foi numa faculdade melhor ou se não foi. E o médico, por sua vez, ou o advogado, ou o engenheiro, o arquiteto, tem o orgulho de colocar na parede o documento que o qualifique. Com o yoga tem que ser a mesma coisa, mas a população tem que colaborar, tem que exigir isso. Algumas pessoas, por exemplo, mestre, nem sabem que é possível, digamos, se formar como instrutor de yoga. E eu, pessoalmente, sei que essa foi uma luta muito grande sua. Foi. Desde a década de 70, mas também já estamos ganhando desde a década de 70, porque foi quando nós introduzimos esse curso nas universidades federais, nas estaduais e nas PUCs do Brasil inteiro. Inclusive aqui mesmo, em Salvador, nós demos esse curso muitas vezes na Federal e muitas vezes na Pontifícia Universidade Católica. De forma que esse curso já é consolidado, já é um curso antigo e que gerou na década de 90 a criação da Universidade de Yoga. E a Universidade de Yoga é o que é? Não é uma escola superior reunindo várias faculdades. A Universidade de Yoga é o nome do convênio que este curso estabeleceu entre a União Nacional de Yoga, as federações estaduais de yoga e essas universidades federais, estaduais e católicas que têm o curso. Então, quando o candidato, o consumidor for procurar um professor, quando ele for a uma escola, um núcleo, um centro, seja lá o que for, ele deve olhar e ver se tem o certificado. Se Seria não tiver, a primeira coisa. Primeira coisa. Se não tiver, perguntar. Eu soube que o instrutor de yoga tem um certificado muito bonito, expedido pela Universidade de Yoga. Eu tenho tanta curiosidade, você pode me mostrar o seu? Se o professor se ofender, é porque ele não tem. E se ele não se ofender, se ele tiver todo o orgulho de mostrar o seu certificado, você diz, que bonito, por que não está na parede? Isso é uma forma do próprio consumidor ajudar a gente a criar um diferencial em termos de honestidade e legalização mesmo. Depois, se a pessoa quiser saber onde encontrar um endereço confiável, eu acho que em qualquer estado do Brasil, a melhor orientação é dirigir-se à Federação de Yoga do Estado. Vai lá na Federação, aqui na Bahia, é na Estrada do Farol, número 20, vai lá e pergunta onde é que tem uma escola credenciada pela federação, uma escola que seja legalizada e tudo. A federação dá logo os endereços todos.